começando? Pronto, foi. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje, então, a gente vai para a nossa segunda aula, certo? Lembrando que essa aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada no YouTube para vocês assistirem depois e compartilharem depois, porque conhecimento é sempre... A minha esposa chegou, conhecimento é sempre bom. E estava falando de você, amor, das suas técnicas de venda. E é sempre bom a gente compartilhar esse conhecimento, né? Então, hoje, eu vou falar para vocês sobre os critérios de avaliação de um edital, para vocês entenderem como construir o projeto de vocês, porque você entender o que o avaliador está analisando no seu projeto vai ajudar também você a planejar isso e também a fazer as revisões. A gente estava comentando mais cedo, né, que eu e a Nilza, a gente gosta de deixar já pronto para na hora que o edital surgir, abrir, a gente vai meio que revisando as ideias, né? Então, é bom você já ter um projeto pronto, também para na hora que abrir, você ir avaliando se o seu projeto, qual seria a nota que você daria para o seu projeto. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Essa aqui são os critérios de avaliação, tá bom? Então, a gente tem a qualidade artística e a relevância cultural. Vamos dizer assim, que é o contexto artístico do seu projeto, é o conceito do seu projeto. Se o seu projeto ele tem uma coerência conceitual também, ele vai avaliar também a qualidade artística do seu projeto, a qualidade do produto cultural que você está tentando receber esse fomento, certo? E também ele vai ver a questão de inovação do seu projeto. Então, vamos pensar aqui de hip hop. Um projeto inovador seria uma batalha de beats. Eu mesmo só conheço uma batalha de beatmakers aqui no Brasil. E na Europa já é algo que acontece bastante. Então, um projeto de batalha de beats, por exemplo, é um projeto inovador. Eu costumo falar que quando a gente trabalha com editais, o edital ele vai no grosso da coisa. O edital é uma forma do Estado te dar um dinheiro para resolver um problema social através da cultura. Basicamente é isso. Então, imagina que qual que é o problema na sua cidade que não está sendo resolvido. Vou dar um exemplo pessoal. O coletivo Quinto Elemento, quando nós éramos um coletivo em 2018, uns 6, 7 anos atrás. Por que eu fundei o Quinto Elemento com o DPK e a ANACAP? Qual que foi a nossa ideia? Naquela época, na região já tinha muita batalha de rima, então já tinha muito sarau e todo sarau tinha uma batalha de rima. Só que a gente não tinha nenhum slam e nenhum sarau mais voltado à poesia marginal. Então a gente tinha as batalhas de rima, os saraus com batalhas, ou aquele outro tipo de sarau, que é vamos dizer assim, um sarau mais elitizado, que não é um sarau na rua dos nossos. Então era isso que a gente sentia, essa falta, e também na época a gente não tinha tantos grupos e coletivos fazendo hip hop nas escolas. Então, no nosso caso, foi esse o problema social que a gente quis resolver. A gente quis trazer um sarau só de poesia para mais para frente fazer o primeiro slam da cidade e levar hip hop nas escolas. Isso seria o potencial de inovação do meu projeto. E aí eu defenderia isso mostrando os dados da minha região, que não tem sarais de poesia e tem poucas atividades de hip hop nas escolas da minha cidade. Isso é um potencial. É um projeto que atua em várias cidades da sua região. É um potencial também, uma inovação, certo? Então, esse primeiro critério de qualidade artística e relevância cultural, ele vai, vamos dizer assim, que o avaliador ele vai atacar o seu projeto, né? Buscando ver qual é a qualidade artística, técnica dos seus artistas, né, do seu projeto, mas também ele vai buscar entender o que você está tentando resolver. Aí depois a gente tem o próximo item, que é a adequação técnica. E aí é aquela hora que, se você fez um bom planejamento de projeto antes de escrever ele, você vai sambar tranquilamente. Porque é isso, quanto mais bem planejado o projeto, mais maturidade ele vai apresentar. Então, aqui, ele não vai pensar tanto no porquê artístico do seu projeto. Ele vai buscar ver se você sabe o que você está fazendo.
se o seu cronograma é coerente, se você não está espremendo a atividade, colocando tudo muito junto, se o seu cronograma, não só do projeto como um todo, mas o cronograma no dia do evento. Uma dica que eu vou dar para vocês e quem organiza festival de hip hop desde 2019. Evite, para quem vai fazer projeto de rap, evita fazer show com 25 mil MCs. Quem já foi em show de rap sabe que às vezes você pega o flyer lá, só tem tipo metade do público do show são os grupos de rap que vão cantar no show. E é legal você trazer bastante artista. Mas na hora que você tiver o primeiro atraso para entrada e saída de palco, a hora que isso virar uma bola de neve, e o avaliador ele vai ver isso. Ele vai analisar se você não está colocando muita coisa ao mesmo tempo, se a sua equipe é grande o suficiente para lidar com esse projeto. Por exemplo, um projeto de um festival de hip hop. Você vai ter que pensar numa equipe de produtores locais, uma equipe de comunicação no evento. Você, dependendo do tamanho do artista e do tipo de evento, você vai ter que pensar em segurança também. Camarim, se você está dando camarim para os seus artistas, além da alimentação inclusa no cachê, por exemplo. Então, ele vai avaliar tudo isso, ele vai ver o quão técnico é a sua produção, o quanto você sabe o que você está fazendo. E também ele vai analisar se as suas metas, ele vai pegar todas as metas do seu projeto e vai ver se dentro do que você apresentou, você é capaz de cumprir essas metas. Então, não adianta colocar uma meta muito grande para o olho do avaliador brilhar e o seu projeto não demonstrar que você consegue cumprir essa meta. Então, eu quero fazer um festival de hip hop para 5 mil pessoas, mas o seu nível técnico, o seu portfólio e o seu projeto são para um evento de 5 mil pessoas, ele vai avaliar isso também, certo? Ele vai avaliar o seu cronograma, se a sua pré-produção ela é realista, porque às vezes a gente acha que pré-produção é um mês. Dependendo do projeto, você tem que começar meses antes. Eu mesmo gosto de começar no mínimo 3 meses antes. Projeto de festival. Recentemente, eu peguei um que foi com um prazo menor, mas é porque eu sabia que já estava tudo encaminhado, estava fácil de fazer. Mas para um edital, eu não recomendo você ficar fazendo tudo muito corrido. É interessante você colocar no seu projeto também no cronograma o período de aprovação das artes, porque para edital do Estado você tem que mandar a arte, aí eles vão retornar se aprovou ou não. Se você não pensou nesse meio tempo, às vezes o seu projeto tem que acontecer e eles ainda não te responderam, porque a secretaria não responde no mesmo dia, família. Não, nem sonhem com isso. Então, é interessante vocês pensarem nisso também, certo? Aí o próximo item é a viabilidade do orçamento. E aí, família, eu não vou ficar falando aqui sobre preço, porque isso vai variar de acordo com o profissional, a função e a região. Então, o preço de mercado de Salto não é o mesmo preço de mercado de Campinas, que nem está tão longe, mas já muda um pouco o preço. Então, eles vão verificar isso, eles vão ver se o seu orçamento condiz com a realidade, se você não está concentrando muita verba em uma só coisa, ou se você está deixando uma área com deficiência de verba da sua, por exemplo, se você coloca muito pouco dinheiro para acessibilidade. Eles vão ver isso também. Apesar, eu não lembro agora se o PROAC ele está com essa PNAB do Estado está com o mínimo de 10% a 20% da sua verba para acessibilidade, mas recomendo não deixar um projeto de 150 mil reais, não é muito bom você deixar R$1.000 só para acessibilidade. E, claro, isso de acordo com o contexto do seu projeto, certo? E eles vão avaliar toda essa parte financeira. Então, dica que eu dou, façam pesquisa de mercado, não só pro edital que vocês estão fazendo, mas, assim, para decorar o preço de mercado. Quando você for no show, pergunta, claro, de uma forma educada para os profissionais, quanto que você costuma receber por esse trabalho? Para eu entender a prática de mercado. Então, é estudo de mercado, certo? Eu estava comentando aqui com a Nilza a dificuldade que eu estou tendo para receber alguns orçamentos, porque o edital do Estado de São Paulo, tudo que você for comprar, você tem que justificar a compra e não o aluguel. Por exemplo, claro que
para grafite não tem problema você comprar a tinta, porque não tem como alugar tinta de spray, né? Nesse caso, você precisa justificar a compra do spray do grafite. Mas o equipamento de som, se você for comprar, você tem que comprovar que esse equipamento de som vai ficar para vocês executarem atividades culturais depois, ou que você vai doar esse som para alguém executar atividade cultural com ele. Você não pode simplesmente comprar o som e ficar para você depois. E aí você tem que fazer cartas de doação. O edital ele não te dá uma carta de intenção de doação específica, mas você encontra modelos na internet. Se você jogar no Google, você já acha, certo? Se você tiver um corpo jurídico, você já está feito. É a dica que eu dou para vocês. Outro bônus de ter alguém do jurídico junto de você no projeto, na concepção também. E aí o próximo, que é aquilo que eu falei ontem, que aqui ele está nessa ordem de importância, depois eu vou falar qual que é a ordem de avaliação de desempate, os critérios. Aqui no item E, no item D, ele tem experiência e qualificação da equipe, que é basicamente avaliar o portfólio. Esse é um item muito importante para edital que é muito concorrido, como um PROAC. No ano passado, a gente teve 350 inscritos na linha de hip hop, que é muita gente, tá? Então, assim, imagina que 300 projetos, você já está concorrendo com muito projeto bom. Não importa o quanto você ou eu ache que a minha ideia ou a sua ideia é inovadora. Vai ter uma ideia parecida ou uma ideia melhor. Isso é assim, não tem como achar que, assim, que você é a pessoa abençoada, que seu projeto é o único. Assim, gente, é aquilo. Nem tudo se cria, nada se cria, tudo se copia, né? Então, não ache que o seu projeto ele vai ser o único. Como que você vai ganhar pontos para além disso? Com a experiência e qualificação da sua equipe, com a qualidade de execução da sua equipe. Então, eles também vão avaliar o portfólio. Por isso que na plataforma de inscrição, ele vai te pedir o portfólio do proponente e também 3 portfólios dos principais membros do projeto, que é aquela dica que eu dei ontem, de você pegar as pessoas que têm o melhor currículo e colocar ali junto, porque eles vão avaliar isso. Isso vai contar muito. Porque uma coisa era o Felipe Dezena, de 10 anos atrás, que estava começando a fazer produção cultural. Só permitir aqui. Pronto. Foi? Foi. Uma coisa é o Felipe Dezena, de 10 anos atrás, escreveu um projeto para um edital com um currículo de com um currículo de 6 meses. Outra coisa é o Felipe Dezena de agora, com 10 anos de experiência, que produz projeto de hip hop, desde sempre apresentar um projeto. Isso vai ter um peso diferente. Se fosse o mesmo projeto que eu estou fazendo agora, fazendo a inscrição desse mesmo projeto há 5 anos atrás, a minha nota ia ser diferente só pelo fato de eu ter menos experiência no meu portfólio. Então, isso conta também, certo? E, por último, o alcance e democratização do projeto, que é onde ele vai avaliar o potencial de alcance dessas suas ações, quantas pessoas que o seu projeto vai atingir, e não só quantas pessoas, mas, como está aqui, a eficácia desse alcance. Por exemplo, a questão do Espaço Kids. É um exemplo de alcance e democratização bem feito, de você fazer um Espaço Kids planejado. Isso é diferente. Isso a gente conversou até ontem sobre isso, que eu mesmo vi uma vez só, nessa minha carreira inteira, um Espaço Kids que realmente era planejado, tinha pessoas que trabalhavam com crianças ali, não era só um cercadinho com 3 livros de colorir e uns brinquedos mequetrefe. Então, eles vão avaliar isso também. E dentro desse alcance e democratização, você também vai ter a questão da acessibilidade. Para o meu projeto mesmo, eu dediquei 15 mil reais só para acessibilidade. Vou contratar uma empresa especializada para avaliar o projeto do começo ao fim, fazer visita técnica comigo, fazer libras nos eventos ao vivo, porque isso conta, isso vai contar também na hora do avaliador ver o meu projeto. Inclusive, se vocês precisarem de contato de pessoas que trabalham com acessibilidade em cultura,
Podem me mandar mensagem, acho que a Nilza também deve ter contatos, isso é bom a gente criar essa rede, porque é difícil achar pessoas que trabalham com cultura. Ano passado mesmo, eu consegui 2 pessoas para fazer pelo menos 3 dos 8 projetos que eu participei. Acho que até mais, se eu não me engano. Mas pelo menos 3 editais foram com a mesma empresa, praticamente, porque a gente não conhecia outras pessoas na região. Aí a gente foi desenvolvendo uma rede de contatos. E aí, família, só para finalizar aqui essa parte da avaliação, certo? A gente tem a questão dos critérios de desempate. E outra, não serão selecionados os projetos que obtiverem nota final inferior a 7. Ou seja, se o seu projeto não bateu 7, ele nem entra nos possíveis aprovados. Porque não é só tirar acima de 7 que seu projeto está aprovado, que são 20 vagas apenas. Depois, o próximo tema é esse. Mas então eles vão, por exemplo, teve um empate no seu projeto. Então eles vão sempre seguir esses critérios de desempate. Então, primeiro eles vão ver quem tem a maior pontuação no critério A, aí, beleza. Depois eles vão ver quem tem a maior pontuação no critério B, D, C e E, certo? Então, caso você tenha algum empate com algum projeto, assim, é bem raro, eu não me lembro de ter visto um empate no edital de hip hop, mas aquilo, né? Não posso bater o martelo aqui. Caso empate, você pode ver, consultar aqui e entender qual foi a nota de corte desse desempate, certo? Beleza, então. Meu projeto passou, ele passou com 9,50. Estou tranquilo. Meu projeto passou nos primeiros 3 colocados ali. É isso, vamos correr para o abraço e esperar o dinheiro cair. Não, família, se você ficar nessas, você vai perder 150 mil reais em um fomento incrível. Porque não é só isso. Agora, antes da gente entrar diretamente na fase da habilitação, eu quero falar com vocês sobre todas as fases do edital, certo? Como eu disse, tudo isso vocês vão encontrar no edital. Eu até pensei em fazer slides para essa oficina, mas eu queria reforçar para vocês que está tudo no edital, porque às vezes a gente não lê o edital e está ali no edital. E eu falo isso por experiência própria. Teve coisas que eu passei batido, depois eu fui revisar e eu achei a dúvida que eu tinha no edital. Então, vamos lá, família. Qual que é a primeira fase? É a seleção de propostas, que é a fase que a gente está agora, que é a fase de inscrição, certo? Então, a partir desse edital, se não me engano, é do dia 12 de janeiro, encerra a fase de inscrição e entra aqui. A seleção, que é a análise das propostas. Então, é uma fase eliminatória e classificatória. Então, aqui, eles vão analisar as propostas e vão dar um resultado preliminar dessa seleção. Eles vão publicar os 20 primeiros colocados, quem ficou como suplente, quem não foi selecionado. Mas, dependendo se a sua nota, se você, por exemplo, o seu projeto não foi selecionado, mas ele está acima do 7, você ainda pode conseguir esse fomento, porque às vezes alguém não pegou o fomento, alguém foi desclassificado. Então, fique esperto, sempre olhando, até sair o resultado final, você vai olhar o diário oficial, porque eu já vi projeto acontecer isso. Tem acho que um colega meu, que vai executar o projeto agora no final de dezembro, porque o projeto dele, que tinha sido desclassificado, caiu para suplente do suplente e ele passou. E aí eles estão executando agora. Então, fica a dica para vocês. Então, a gente tem essa primeira análise, aí eles vão publicar o resultado preliminar. Aí, quem não foi aprovado vai entrar com recurso ou contra-razão, que é você questionando o porquê da sua nota. Por via de regra, você pode questionar o que você quiser. Mas também, por via de regra, eles podem ou não acatar seu questionamento. Aí você vai fazer defesa legal no sentido de lei mesmo, fazer a defesa da sua contra-razão e torcer para realmente acontecer. Eu já vi projeto que passou depois de um recurso, eu já apliquei um recurso que não foi aprovado e eu entendi numa boa, que foi aquele meu projeto que tinha um nome genérico. Então, eu mandei por desencargo de consciência, porque aquilo, não, eu já tinha. Então, vai que eu toco o coração do avaliador. Não foi o caso. E aí tem esse período de recurso e depois eles vão publicar um resultado provisório. E aí eles vão convocar para enviar a documentação de habilitação. E aqui vai uma dica de ouro, família.
Você fez a inscrição do seu projeto a partir, sei lá, eu me inscrevi no dia 5 de janeiro. Dia 6 de janeiro, você já tem que começar a deixar a documentação da habilitação meio que pronta, porque a documentação da habilitação, se eu não me engano agora de cabeça, são 5 dias úteis, ou 5 dias corridos. E dependendo, 5 dias, né? E dependendo da documentação, demora. Ou você não consegue achar essa documentação. Então, eu sempre faço isso. Mesmo projeto que caiu como suplente, eu vou atrás da documentação de habilitação. Porque caso eu suba, eu não preciso ficar na loucura de ir atrás dessa documentação. E aqui o seu projeto pode cair também, tá? E aí, como que funciona essa habilitação, né? Que é a regularidade fiscal. Ela é eliminatória. Então, mesmo que seu projeto passou em primeiro lugar nos 300 projetos do Estado, você ainda pode ser eliminado por não mandar o documento certo. Então, primeiro, eles vão convocar, pedir a documentação, que depois eu vou falar com vocês. Depois, eles vão analisar essa documentação, certo? Aí eles vão publicar o saneamento de falhas. Então, vocês ainda têm mais uma chance de enviar o documento certo. E isso já aconteceu com o projeto que eu participei, de a gente enviar a documentação na habilitação e eles devolverem que precisava atualizar um comprovante de endereço, porque estava com uma janela de 1 mês de erro, era esse de 2 anos. Eu calculei, em vez de 2 anos, eram 11 meses. Por 1 mês, eu tive que enviar a documentação de novo. E aí, se eu não tivesse enviado a documentação correta nessa fase de saneamento de falhas, aí eu perdi o edital. Aí não tem choro nem vela. Eles te dão ainda esse colher de açúcar, né? Para você, não enviou certo, mas tem o saneamento de falhas. Você envia de novo. Aí, se você não enviou certo de novo, e esse saneamento de falhas também é um prazo curto, eu não lembro agora de cabeça, mas da habilitação para frente os prazos são curtos, certo? Então, eu recomendo sempre deixar a documentação pronta. Aí, depois, eles vão publicar o resultado preliminar da documentação. Aí, dentro disso, vai ter, de novo, recurso, né? Você entrar com recurso para questionar. E, mais uma vez, cabe a eles ou não acatar esse recurso. E aí, depois disso, a gente tem a homologação do resultado final e a publicação. Passou aqui, publicou seu nominho aqui, ó, como aprovado, delícia, vamos correr para o abraço. Aí você vai ser convocado para assinar o termo de execução cultural. Aí vem a fase de suplementação, caso num edital sobrou verba, no outro faltou, aí eles vão fazer essas suplementações, e aí eles vão pagar os projetos contemplados. É a partir daqui que o seu projeto oficialmente começa, certo? Porque o edital ele te dá 12 meses para executar. Você vai contar 12 meses a partir do momento que o dinheiro caiu na sua conta, mas tem edital que o projeto começa a partir do momento que você assina o termo, não quando o dinheiro cai. Só que geralmente, você assinou, em alguns dias úteis o dinheiro cai, mas tem edital que atrasa. O PROAC desse ano agora de 24 deu algumas atrasadas nessa fase final aí do projeto. Teve muito projeto atrasado. Então, leia o edital, porque isso vai estar no edital. Ele vai falar a partir de quando que o seu projeto começa. Se é a partir da assinatura do termo ou a partir do pagamento. Isso varia de edital para edital. Então, família, a gente vai ter essas fases. Aí aqui, mais para frente, se vocês quiserem, tem todo o detalhamento das fases, de novo, os critérios, certo? E agora, meus amores, agora a gente vai falar sobre a documentação da habilitação, porque é uma documentação meio chatinha da gente pegar. Assim, não é chatinha, mas o nome assusta. Na hora que você vai ler aquele nome, nossa, certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa da União. Meu Deus! Parece que eu vou ter que contratar um ministro da Justiça para pegar essa certidão para mim. Mas não, família, é tudo bem tranquilo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está na era da digitalização dos documentos, então está tudo muito mais fácil. A Nilza, acho que junto comigo, deve ter pegado a época que você tinha que ir até a Caixa Econômica, pegar um cadinho, pegar o PIS ali, nossa Senhora. Eu já tive projeto que, por conta dessa questão de dias para eles emitirem, o proponente perdeu o projeto. Que ele foi no banco, o banco falou, é até
5 dias úteis. Eu tinha até 3 para enviar a habilitação, e aí não foi. Então, fica essa dica, certo? Então, família, vamos lá. Eu vou apresentar aqui. Vamos lá, vamos fazer um negócio mais dinâmico. Todo mundo aqui vai se inscrever como pessoa física ou jurídica, para eu saber em qual que eu foco. Deixe aí nos comentários no chat para mim, se vocês pretendem fazer como pessoa física ou jurídica. Jurídica? Então vamos para a jurídica. Dá tempo da gente ir pelos dois, é só mais para eu saber por qual eu começo. Então vamos lá. Pessoa jurídica, essa é a documentação do proponente da habilitação. Aqui, ó, aqui no edital, como eu disse, está tudo no edital. O proponente terá o prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Trabalhar com edital é ficar olhando o Diário Oficial. E o do Estado de São Paulo, gente, ele deu uma atualizada que ele tá maravilhoso. Até o ano retrasado era horrível de procurar coisa nele. E aí eu fui entrar esse ano, ele tá assim, tá uma mãozinha, tá bem intuitivo o layout. Eu vou até pegar aqui, Diário Oficial de São Paulo. E, gente, o Diário Oficial vai variar de acordo com a esfera e o município. Então, o Diário Oficial de Salto é diferente da plataforma do Diário de Sorocaba, por exemplo. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui o Diário Oficial para vocês, certo? Aqui, ó. Leitura do diário, busca avançada. Você vê aqui, ó, busca avançada. Aí você pode procurar. Eu vou colocar aqui em 2023, porque aí eu consigo achar um projeto meu. 01 do 01 até 14 de 12 de 2023. Vou colocar aqui, Felipe Bernardes Dezena. Nossa, isso aqui tá maravilhoso. Antigamente era horrível. Aqui, ó, ele já acha. Ó, isso aqui é, ó, Secretaria de Cultura, Economia e Criativa e Gabinete é o meu projeto. Certeza que é o meu projeto. Aqui, ó, Hip Hop Vive. É o PROAC. Viu como é simples olhar hoje em dia? Ah, eu quero saber se é só pesquisar seu nome aqui ou seu documento, ele já vai entregar tudo que tem publicado. Então, agora vamos lá para a documentação, certo? Primeiro, comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É o seu cartão CNPJ. Se você tem um MEI, você vai ter... Se você tem um CNPJ, você tem que ter isso. Aí depois, certificado de regularidade cadastral, CRC, certo? Ah, e como que eu acho isso? Você vai dar literalmente um Ctrl+C, um Ctrl+V no Google. Aí aqui, ó, hoje em dia ainda tem essa ferramenta da visão geral da IA que está facilitando ainda mais a vida, né? Mas aqui, ó, você pesquisou aqui, aqui você já tem, ó, no primeiro resultado, você já tem. E aí uma dica que eu vou dar para vocês, gente, olhem isso aqui, ó, a URL do site, porque para evitar golpe, certo? Ah, eu não sei se é um site oficial. Você vai pegar essa aqui é do governo do estado, sp.gov, a gente já sabe. Mas você está em dúvida, você vai no site confiável, joga no Google também. Aí você vê aqui, site confiável, e você faz a consulta do site. Dica de quem trabalha com informática, tá bom? Para evitar golpe. Então, deixa eu apresentar aqui de novo para vocês, certo? Aí você vê aqui, cadastro de entidades, você coloca o seu CNPJ, ele vai te dar um resultado, e aí você vai pegar o seu certificado. 90% dos documentos são isso. É você jogar no Google, ver o nome ver o site, jogar seus dados, ele vai te dar uma certidão. Por isso que eu falei que assusta, mas é bem simples, tá? Assusta porque são nomes assim que você fala, meu Deus. Nossa, aí vamos lá. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, isso se você tem se eu não me engano, uma ME ou uma OSS, você vai precisar desses documentos, né? Deixa eu voltar aqui. Só encerrar essa janelinha aqui. Vou abrir a outra. Só um minutinho, família. Prontinho. Aqui, ó. Aí, ó, tudo tem que ser de 2 anos e 3 meses. Depois os comprovantes, tá? De residência. Então, aqui, ó, se você vai por pessoa jurídica, você tem que comprovar que o seu CNPJ tem pelo menos mais de 2 anos no estado de São Paulo.
eu mesmo, esse ano, eu não vou poder usar meu CNPJ, porque quando eu tive meu burnout no final de 2023, eu fechei meu CNPJ e tive que abrir outro. E você não mantém o antigo. Então, minha nova MEI conta é de 2025 para cima. Então, eu vou ter que me inscrever como pessoa física e só em 2027 que eu vou poder fazer inscrição como pessoa jurídica, certo? Aí eles vão dar, quando aplicável, apresentar documentos de eleição e posse válida dos seus administradores, sede de domicílio também 2 anos, ou o ato constitutivo vigente também é considerado. Aí, caso de MEI, o certificado, o KNAI compatível com a atividade artística que você está se propondo e que o seu MEI tem mais de 2 anos. Aí, para fins de política de fomento ao interior ou litoral, eles vão verificar se a sede da sua pessoa jurídica, ou no caso de cooperativa, né, o domicílio do cooperado, eles estão em municípios de São Paulo que não são a capital, e tem também essa questão de 2 anos, certo? Então, você vai ter, não é só você falar que vai concorrer à cota do interior, você tem que comprovar que você é do interior, certo? Aí eles vão pedir o básico, né, que é cópia de documento com tendo o CPF. Isso aí é assim, básico de todo edital, de tudo na vida. Hoje em dia você tem que fazer cópia de. Então, dica que eu dou para a vida adulta de vocês, família. Tem um PDF com seu RG e CPF. Eu uso isso umas 5 vezes no ano, no mínimo. Aí, certidão negativa. Aí vamos lá, para os nomes que assustam. Certidão negativa de débitos inscritos da dívida ativa do Estado de São Paulo. Meu Deus, como que eu vou achar isso aqui? Gente, não tem segredo. Você vai copiar isso, vai jogar no Google. O primeiro resultado é para você tirar a certidão. Aí você vê aqui na certidão. Aí, vamos lá. Esse aqui, eles mudaram o... Aqui, ó. A certidão negativa, ele te dá esse endereço. Aí você vem aqui, fecha aqui. Aí você não vem consulta de débito, você vem certidão de regularidade fiscal. Aí você vem emitir certidão, você vai colocar o seu CPF, você vai clicar aqui e vai emitir. Vamos lá, vamos emitir. Pronto, ele emitiu aqui, emitiu um arquivo para mim, um PDFzinho, pronto. Certificou que eu não tenho... É um documentozinho simples. É isso, gente, não tem segredo mesmo. É só o nome que assusta. Então, a outra certidão, débitos tributários federais e a dívida ativa da União, mesma coisa. Ctrl Czinho, vai lá no Google. O CADIM estadual. Ó, outra dica que eu dou. Aqui ele está pedindo uma certidão. Então, aqui você vai ter que gerar um PDF, um arquivo. Quando é consulta ao portal, ou tem um outro termo que ele usa mais para frente, regularidade em consulta, provavelmente é um site que não vai te dar um PDF com essa certidão. Vamos lá, consulta ao portal, vamos lá, sobre o CADIM estadual. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Você copiou exatamente o que ele coloca ali, consulta ao edital, consulta ao CADIM. Você vai clicar aqui, aí você vai dar uma lida, consulta de inscritos do CADIM. Não é aqui também. Então, você vai voltar. Vamos lá. Aqui, ó. Prontinho. Não também. Então, vamos lá. Serviço, consulta de inscritos. Calma aí. Consulta, regularização, CADIM. Provavelmente é por aqui. Eu só ainda não estou... Tem também o sistema CADIM, aí você entra com o seu Gov, mas aqui também tem. Eu só preciso achar. Consulta da declaração, se eu não me engano, é aqui, mas vou tentar aqui na consulta de inscritos. Vamos lá. 42. É aqui nessa consulta de inscritos mesmo. Eu vou até deixar aqui o link, mas pode ser que esse link, se você abrir de novo, ele vai pedir para recarregar. Mas está gravado aqui o passo a passo na sala de aula, certo? Então, você vai clicar aqui, aí ele vai emitir isso aqui, ó. Ele não vai emitir um PDF para você, por isso que ele dá, lá no edital, ele pede uma consulta ao portal, porque aí você vai clicar aqui. Opa, deixa eu apresentar para vocês. Prontinho, ó. Eu fiz a pesquisa, aí ele não vai te dar, ele não me deu um certificado em PDF.
que eu vou fazer? Ó, você recebeu, ele dá 90 dias, pipipi, popopó. Isso aqui é outra coisa, certo? Mas aí você vai clicar em imprimir, e aí ele vai dar a opção aqui na outra janela, que eu vou apresentar para vocês, só um minutinho. Vamos lá. Pam, 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 pam. Eu acho que essa janela que ele abriu... Ah, eu acho que é essa mesmo, essa aqui. Pronto, consegui. Aí você vai baixar PDF. E aí, por que ele pede uma consulta? Porque tem isso aqui, ó. Esse documento não tem validade de certidão negativa. E aqui, você vê aqui no edital, deixa eu mostrar para vocês de novo, certo? Aqui é por isso que ele pede uma consulta e não uma certidão. Porque a consulta não... Por isso que ele está pedindo, ó, consulta ao portal de inscritos, sem pendências registradas, datada, e ó, leiam isso aqui, atenção também, datada do dia do envio da documentação. Por isso que na habilitação, é bom você prestar muita atenção, porque tem algumas coisas que você tem que pegar no dia que você enviou o documento. Esse aqui do Cadim é esse caso. Aí aqui, ó, regularidade em consulta de sanções administrativas. Também entra nesse mesmo caso. É um caso que você não vai pegar um certificado, mas você vai ter que fazer uma consulta online. Aí você vem aqui no e-sanções. Você pesquisou aqui em cima, aí ele deu aqui, ó, e-sanções, que é o do estado de São Paulo. Aí você vai colocar o seu CPF, vai buscar, e aí ele vai dar aqui, ó, data e hora, não foram encontradas sanções. Aí você vai fazer a mesma coisa, você vai imprimir guia selecionada, ele vai te dar um arquivo, é que ele não está abrindo aqui, porque ele abre de acordo com o seu PC, mas ele vai pedir para você imprimir, e aí você salva essa impressão como PDF. É isso que você vai enviar. Por isso que ele pede uma consulta e não uma certidão. Ou uma regularidade em consulta, certo? Isso aqui foi um pulo do gato que graças ao amigo meu eu percebi isso, porque eu estava procurando, não achava. E aí ele falou, não, calma, é consulta de regularidade, não certidão. Aí a gente, então era aquele mesmo que a gente tinha achado, certo? Então, mais um motivo para vocês terem alguém do jurídico para ajudar vocês. Alguém que entenda de legislação e etc. Então, vamos lá. Isso para a pessoa jurídica. Aí vai ter as certidões de cooperativa, comprovante do cooperado, comprovante de endereço do cooperado de 3 meses, não só de 2 anos. Então, você vai, por via de regra, edital é sempre 2 anos e um de 3 meses. Mas é aquilo, lê o edital inteiro, porque às vezes pode variar. 2 anos é praxe, mas o recente às vezes pode ser de 3 meses, 5 meses, 4 meses. Aí, pessoa física e representante de grupo é quase a mesma documentação. Você só vai tirar toda aquela documentação de CNPJ. Mas, por exemplo, todas essas declarações, essas certidões, você vai tirar. Certidão negativa de débito, certidão negativa de débito relativo, certidão negativa de débito trabalhista, é a mesma coisa. Você vai pegar aqui, jogar no Google. Vamos lá de novo para vocês. Vamos lá. Certidão negativa de débitos trabalhistas. Deixa eu apresentar aqui a tela de novo. Prontinho. Pesquisou aqui, certidão negativa de débitos, achou, sempre olhando o link. Aí aqui, ó, você já emite a certidão. Ele vai provavelmente pedir seus dados, você vai inserir, colocar, e você emite a certidão, certo? Então, eu sei que pode assustar na hora que você vai lendo a documentação. Que a primeira vez que eu fui ler a documentação de editar, eu falei, meu Deus do céu, gente, eu nem sabia que eu tinha esses documentos no meu nome. Mas é simples, é só você jogar no Google, ele vai te dar o link. Antigamente, os editais, eles davam já o link para essas certidões. Mas eu não sei o porquê eles pararam, eu acredito que é porque esses links vivem atualizando e mudando, saindo do ar, ou às vezes a pessoa não consegue acessar diretamente pelo link, porque é algum link você tem que fazer alguma autorização antes, e aí se você não autorizou, ele não vai gerar o link certo.
Então, eu acho que eles pararam de dar o link exato no edital para não ter esse problema. Porque se eles derem o link aqui e o link não está online, aí a culpa é deles que você não pegou esse documento. Porque eles deram o link errado. Então, eles não dando o link, eu acredito que seja isso. Por questões legais de muita gente reclamando que o link X estava fora do ar. Isso foi depois da pandemia. Até mais ou menos ali 2020, os de 2020 ainda davam o link. Se eu não me engano, do estado de São Paulo, pelo menos eu lembro, a primeira PNAB, né? Então, você vai precisar de todas essas documentações, certo? Aí vão ter as declarações de representação de grupos, aí tem os anexos, né? Conforme anexo X, anexo Y, anexo, enfim. No edital não tem todos os anexos, pode não ter mesmo. Se você vir aqui, ele vai te dar quase todos. Se você não achou o anexo no edital, você vai vir aqui no link, no site do edital, lá no Cult SP, né? Vou deixar aqui o link para vocês, do edital de hip hop. Aí aqui, família, vocês têm todos os links. Tá aqui, ó, todos os dados do edital. Aí tem aqui anexos. Todos os anexos que ele fala, ele vai te dar aqui. E se tiver alguma correção, alguma coisa errada que saiu no edital, eles precisam corrigir, eles vão ter que publicar no Diário Oficial e também postar aqui, certo? Então, todas as declarações de reserva de cotas de pessoas negras, indígenas, PCD, você vai ter aqui as declarações para você fazer, certo? Você faz as autodeclarações, você assina. E, gente, edital não aceita assinatura de punho, assinatura de mão. Você tem que assinar com o Gov. É complicado porque a plataforma Gov, por exemplo, para celular, ela é horrível. Nossa, a plataforma Gov no PC é uma delícia. Eu amo ela. Mas a plataforma Gov no celular, meu Deus do céu, família, é muito ruim. Dica que eu dou para vocês, usem o assinador. Se você tiver um PC, usa pelo PC. É muito mais fácil. Então, todas as assinaturas que você vai recolher tem que ser pela plataforma Gov, ou algum assinador online que seja autenticável. Não adianta só pegar um assinador, você tem que ter um assinador. Se você não quer a plataforma Gov, você tem assinadores pagos também, né? Mas eu recomendo a plataforma Gov. Ela não é tão difícil, ela é bem intuitiva, é bem simples. Você vai anexar lá o arquivo, ele vai pedir autorização e vai te dar onde você vai colocar a imagem da sua assinatura. Não tem muito segredo. Então, na hora que você for recolher a assinatura também, todas as assinaturas têm que ser pela plataforma Gov. A partir do ano que vem, aqui na produtora, todo mundo que trabalhar com nós vai ter que ter assinaturazinha Gov, bonitinha. Daqui a alguns anos, todo mundo vai ter que ter MEI. Aqueles pensamentos a longo prazo, que a gente passa nos outros cursos, né? Mas aqui, com relação às assinaturas, certo? Então, você vai ter todas as autodeclarações, você vai ter a inscrição do termo de participação, todo mundo que for participar do seu projeto vai ter que assinar isso aqui, esse termo de participação. Se você for por coletivo, você vai ter um termo para inscrição de coletivos, aqui, ó, que não tem constituição jurídica, ó, ele não está dando aqui, ó. Você clica aqui, ele não abre, mas esse anexo tem no edital, porque eu tive que ir atrás dele. Se você vir aqui, deixa eu pegar aqui o nome do anexo. Anexo. Vamos lá, deixa eu apresentar para vocês. Ó, se você colocar aqui no Ctrl F, anexo tal, ele vai te dar esse anexo aqui no edital. Ó. Ele não abre lá no site, mas ele está aqui. Ó. Representação de grupos ou coletivos que não são CNPJ, né? São coletivos independentes, vamos dizer assim. Você tem que colocar o nome, a função e a assinatura. Essas assinaturas também têm que ser pelo Gov, tá? E ele fala bem aqui, ó, não validamos documentos com assinatura fixada como imagem. Mas dizendo aqui o espaço é pequeno para pegar a assinatura do Gov. Você vai abrir esse documento e editar ele, certo? Básico de quem quer trabalhar com edital. Aí tem os termos de participação, essa declaração aqui, ó, gente, você não vai conseguir isso aqui como essa declaração de não possuir inscrição no cadastro específico do CAEF. Esse aqui você não vai conseguir tirar uma certidão. Por isso que ele dá isso aqui, ó. É uma declaração que você vai ter que assinar de próprio punho, que você não tem essa inscrição, certo? Dá para você consultar se você tem ou não essa inscrição. Então, qualquer coisa, na dúvida,
Só copiar, colar aqui e pesquisar também para você buscar essa declaração, certo? Então, vamos lá, mais uma aqui, o termo de execução cultural. Isso aqui é o contrato. É o contrato que você vai assinar com a prefeitura quando o seu projeto for aprovado, logo antes de você receber o dinheiro. Então, é legal você dar uma lida aqui antes também. Às vezes, até para pegar prática, tá? Você não precisa ler assim, nossa. Não, mas lê para pegar prática, certo? Aí, ó, comprovação que é o modelo informativo de despesas. Isso aqui é para prestação de compras, tá, família? Ó, tudo tem que ser por CNPJ. Tô favorecido prestador de serviço. Dica que eu dou, para você não precisar gastar uma grana com recolhimento de imposto, de AEPA, para trabalhar em projeto de edital do Estado, tem que ter MEI, porque eu não posso emitir uma MEI para o VINS, por exemplo. O VINS vai tocar no meu projeto como DJ. Eu não posso emitir uma nota fiscal de DJ para ele receber. Isso é um crime fiscal. Ele tem que abrir a MEI dele e emitir a nota fiscal de DJ dele, certo? Então fica aí a dica também. Aí aqui eles dão esse modelinho, deixa eu apresentar para vocês, que é o modelo de informativo de despesa na hora que você for prestar contas. Dica que eu dou, vai fazendo aos poucos no projeto. Pagou alguém, você já preenche isso aqui, para poupar seu tempo depois. Então, você vai colocar CNPJ, função, número da nota, data da emissão, identificação da forma de pagamento, se é PIX, TED, DOC, data, valor, prestador de serviço, CNPJ de quem emitiu a nota. Isso aqui é batata, tá, família? Se vocês não quiserem fazer isso, contratem o Felipe Dezeira para fazer isso no projeto de vocês. E aí você também tem aqui o modelo de comprovação de atividades realizadas, que é isso aqui, gente. Eu costumo colocar isso aqui para todas as ações do meu projeto, certo? Todas as ações presenciais de, meu projeto, vamos lá, um festival de grafite, que vai ter grafite em 5 dias diferentes. Então, eu vou fazer 5 declarações de atividades para cada dia, relatório parcial, certo? Então, gente, essa é a documentação, não só da habilitação, mas também já apresentei um pouquinho da documentação de quando o projeto de vocês for aprovado, e vocês estão estudando para isso. A melhor forma de ter um projeto aprovado é estudando, é fazendo, é buscando conhecimento. Eu estou aí há 10 anos de Deu uma travadinha, Felipe. Gente, crashou o meu navegador, estou de volta. Ele fechou e abriu. Mas, enfim, família, eu espero que vocês prestem muita atenção nessa fase de documentação, porque eu já vi muito projetos não passando dessa fase, projetos incríveis que passaram com nota boa na primeira lista de resultado, projeto que estava entre os 5 primeiros aprovados, e por não enviar a documentação, não foi aprovado e a pessoa perdeu um fomento de R$50 mil. Então, imagina, você está ali com o projeto já aprovado, tudo certo, aí, por causa de um documento que você não se atentou, seu projeto não passou. É complicado. Tipo, não quero colocar a pressão da frustração em vocês. Eu só quero colocar para vocês terem essa atenção redobrada aos documentos, fazer tudo, como eu e a Nilson estavam comentando mais cedo, deixar tudo já meio que pré-pronto. Eu costumo fazer isso, a partir do dia 10, eu já vou estar indo atrás de toda a documentação de habilitação, para na hora que eles convocarem, eu só ir atrás daqueles documentos que eu tenho que tirar na hora, que eles pedem, tem que ser com a data do envio do documento. Que aí eu vou ter só que ir atrás de 3 documentos e revisar os outros, só para garantir. Comprovante de endereço, família. Se vocês não moram com a pessoa que... Ou melhor, se o comprovante não está no seu nome, você tem a declaração de corresidência. Eu tenho que dar uma olhada aqui nesse edital se ele tem, porque eu ainda não cheguei nessa parte dos meus projetos de revisão de documentação, mas se ele não tiver, você encontra na PNAB, por ele ser PNAB, ele provavelmente vai ter,
Mas você encontra também modelos na internet, mas ele com certeza vai ter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E se ele não tiver, você vai achar isso fácil na internet, um modelo de corresidência, que é a pessoa que mora com você assinando e atestando que você mora com ela no estado de São Paulo, certo? E aí tem que ser a assinatura do Gov também dessa pessoa, certo? E ainda bem que o Gov chegou. Eu peguei uma época que você tinha que autenticar essa assinatura lá do cartório. Você pagava R$5 para autenticar a assinatura. Era um trabalho. Tinha que pegar fila. Hoje em dia está tudo mais fácil. Agora a gente não pega fila, mas tem que esperar a plataforma funcionar. E aí, outra dica de ouro que eu falo dia sim, dia também, quando eu estou dando aula para edital, não deixe para fazer a inscrição do seu projeto no último dia. O edital é até dia 12, então você tem até o dia 10 para fazer a inscrição do seu projeto. No máximo dia 11, porque no dia 12 vai travar a plataforma. Você vai fazer a inscrição do seu projeto no dia 10, então a documentação da habilitação tem que já estar pronta no dia 10 ou no dia 9, ou no dia 11, logo depois da inscrição. Porque, gente, é olhar diário oficial, porque os editais eles não vão te mandar e-mail. Não chega um e-mail da Secretaria de Cultura do Estado, nem da Prefeitura eles não mandam e-mail, geralmente. Aí vai de acordo com a Prefeitura. Tem Prefeitura que publica no Instagram, que é ótimo. Mas, por lei, eles têm que publicar em diário oficial. Se não está em diário oficial, não existe. E eles não vão ficar te convocando por e-mail. Esse edital específico do governo do Estado de São Paulo, eles não ficam mandando e-mail. É tudo no diário oficial. E o canal de comunicação também não é tão fácil assim, tá, família? Às vezes eles demoram para responder. Por isso que eu falei para vocês, deixem um período no cronograma de vocês para enviar a arte, para eles responderem, e o seu designer ter tempo de adaptar a arte caso ela seja recusada. Porque às vezes a gente vai contando já que a arte vai ser aprovada de primeira e ela não é. Aí você tem que espremer seu projeto. Aí, dependendo de como for, você vai ter que informar a comissão, que também tem isso nos editais, principalmente nos editais do Estado de São Paulo, que são mais chatos. Tudo que você vai fazer, você tem que pedir, não tudo, mas, por exemplo, você vai fazer uma alteração muito grande no orçamento, você tem que pedir autorização. Você vai fazer uma alteração muito significativa na sua ficha técnica, tem que pedir autorização. Mudança muito grande no cronograma. Meu projeto vai atrasar em 3 meses. Tem que pedir autorização, justificar o porquê. Então, é outra dica que eu dou para vocês, certo? Então, família, faltando esses 30 minutinhos, vou deixar para vocês fazerem seus comentários. Aliás, se apresentarem também, porque a gente não teve esse tempo ontem da gente se conhecer. Então, eu quero conhecer vocês. Eu conheço alguns, mas quero conhecer vocês de novo e quero que vocês se conheçam. Então, queria agradecer a Nilza pelo convite. Queria dizer que vamos embora, que essa é a primeira de muitas. Em janeiro, a produtora já quer dar uma oficina, a gente já está com a oficina pronta. Assim que a gente montar, eu já mando para você disparar aí. Vai ser uma oficina de organização coletiva e planejamento de carreira. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai ensinar o pessoal que tem coletivo, que tem CRIO, que tem grupo, que tem produtora, como organizar isso, como fazer montagem, planejamento de equipe, como fazer o jurídico, que documentos, o que tem que ter. E é isso. Agora eu vou deixar com a Nilza para ela falar, que senão fica até 9 horas. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que estava aqui ontem, quem está chegando hoje, bem-vindo, né? Primeiramente aqui, mais uma vez, agradecer toda a disponibilidade e energia do Felipe, que é muito bom isso, e acho que nós cumprimos aqui o nosso objetivo de uma maneira bem interessante. Eu quero, assim, só fazer alguns adendos em relação às atividade de hoje, quando o Felipe começou falando dos critérios. Muitas vezes, a gente deixa o critério para a gente ler lá no final, quando a gente já escreveu tudo lá atrás. Então, eu costumo dizer que no edital, eu vou ler o critério primeiro, porque ele acaba direcionando a gente, os critérios, aqueles critérios lá
ele acaba direcionando a gente, assim, quando eu falo direcionando, a gente já sabe o que a gente quer, a gente já tem a ideia, mas ele dá um a mais ali. Então, eu costumo ler os critérios, assim, primeiro, eu não deixo para ler ele no final. Vamos lá, vamos ver o que eles vão estar avaliando para ver se o meu projeto cabe dentro desses critérios. Porque, senão, de repente, eu vou bem em alguns critérios, no outro eu não vou tão bem, e aí isso compromete a minha nota 7 lá, vamos dizer, que eles falam, né? Quando o Felipe falou da aprovação das artes, nossa, a gente quase teve um negócio, porque nós tivemos um Paulo Gustavo, né? Um Paulo Gustavo, e eu tinha as artes para aprovar antes de eu publicar, né? Porque se você publica antes, assim, eles demoraram simplesmente 40 dias para aprovar a minha arte. As minhas artes, porque coincidiu de ser fim de ano, eram 2 atividades que a gente ia realizar, que era uma exposição, né, era um vernissage com exposição, e um samba da comieira, que era um fechamento de um projeto nosso, né, do Paulo Gustavo, era a nossa contrapartida. Não vinha, gente, não vinha, eu escrevia, perguntava, cobrava, sabe assim, aí começa a pinicar, como diz o povo, os dedos da gente, que a gente quer publicar, porque a gente tem prazo para as pessoas verem, para as pessoas, né? Aí, o que a gente fez na época? Salve a data. Colocamos lá alguma coisa bem assim, salve a data, né, tal, e não colocamos o nome do projeto, não colocamos nada, daí todo mundo vai salve a data, e para os grupos que a gente conhecia, a gente falava, olha, nós estamos com uma arte que vai ser aprovada, mas a atividade é essa, tal dia e tal dia, para vocês irem se organizando, porque demorou demais. Então, foram 4 artes que a gente mandou para eles aprovarem, e eles demoraram muito. Então, isso assustou a gente um pouco, porque a gente está acostumado com a prefeitura acho que é menos, então você manda, eles aprovam assim com uma certa... dá um alívio, porque eles... E eu estava acostumada com os da prefeitura, então, quando foi do Paulo Gustavo, então, isso é uma dica. Outra dica aqui, em relação ao planejamento orçamentário, tem algumas plataformas, né, Felipe? Porque tem as pessoas, os valores mudam de acordo com região, tudo, mesmo do estado, mesmo dentro do estado, né? Então, tem umas plataformas que a gente pode, né? Você vai fazer um levantamento com os artistas locais, tudo. E uma dica que eu dou, por exemplo, para as pessoas, para os artistas e tudo mais, muitas vezes os pontões de cultura, eles têm que dar um retorno para a gente. Eu sou ponto de cultura, então eu recorro em algumas situações, porque eles já estão bem à frente da gente, em algumas situações. Por exemplo, tem um pontão de cultura aqui, que ele contrata muito artista, vários artistas, para vários tipos de oficinas. Então, agora, no meu Aldir Blanc, no meu PNAB municipal, por exemplo, eu fui fazer uma consulta, eu fiz uma consulta com eles, né, em relação como que você paga, assim, lógico, tem as plataformas, a Salic, né, tem a plataforma, tem a Salic, tem algumas outras, que você pode fazer um simulado lá dos valores, porque não adianta você chegar e falar assim, olha, meu amigo cobra baratinho, porque ele é meu amigo, então ele quer me ajudar no projeto. Ou tem aquele outro que cobra super caro, né, mas eu gosto dele, então seu projeto muitas vezes ele vai ficar comprometido. Então, esse tempo do planejamento orçamentário é um tempo, assim, bem delicado também, que a gente tem que estar na média ou dentro, assim. A gente quer pagar, nós da Casa do Pavão, a gente adora pagar super bem artista, sabe? Mas muitas vezes a gente não pode sair muito fora, né? Também daquilo que está nas plataformas e que é cobrado na região. Então, é interessante ver isso também. Outra coisa, o CRCE. Nossa, já quase também tive
um troço com esse que é o certificado de regularidade cadastral das entidades. O CRCE, no Paulo Gustavo, eu quase tive um negócio. Por quê? Eu submeti o CRCE. O CRCE, gente, nada mais é isso, né, Felipe? O CRCE, ele só é pedido para CNPJ, PJ, ou PF também. Tá desligado. Eu acho que isso, só CNPJ. Só CNPJ. Então, isso. E aí, eu não sabia, porque na época, né, era CNPJ, e o meu CRCE, eu já tinha submetido, por exemplo, só para vocês terem um exemplo, eu tinha submetido logo em seguida que eu mandei o meu projeto, para avaliação. E aí, depois veio, né, para eu enviar o CRCE. E o meu CRCE estava lá, em avaliação, pendente, não vinha. Só faltava esse documento. Foi época de carnaval. E aí, eu liguei para uma pessoa super simpática, vocês imaginem, olha a minha cara do super simpática. E aí, ela falou assim, ninguém mandou você mandar essa época, porque eu tenho uma lista aqui gigante para avaliar CRCE, e a sua, por exemplo, eu tinha mandado a minha em outubro. Eu estou avaliando o CRCE de setembro, o seu é de outubro, então é o próximo, mas vai entrar o carnaval. E o prazo que eu tinha era para mandar, só faltava esse documento, isso é um relato mesmo, que foi muito triste, muito quase, né? Aí era assim, eu tinha 8 de março, e era 1 de março, não nada, estava lá pendente, falei com essa pessoa, liguei, sei lá, falei com ela, chorei, gente. Falei assim, gente, só falta isso, meu projeto estava lá, era 200 mil, que era a reforma do nosso telhado. Eu falei assim, então, mas ela falou assim, eu não posso fazer muita coisa. Aí eu falei, pronto, gente, vamos perder. Mas aí, acho que o meu choro, acho que funcionou. E foi de verdade, eu falei, mas eu mandei em setembro, né? Não, mas aqui a gente é a ordem de chegada. Então, quem tem PJ, que tem que fazer o CRCE, manda agora. Faz tudo antes de submeter o projeto, porque aí ele veio, na ocasião, veio o dia que veio, nossa, eu nem acreditei, mas foi assim, eu tinha que mandar até o dia 8, ele chegou no dia 6, antes do carnaval, porque daí depois já não ia dar mais. Mas agora ele já veio a renovação, e ele o primeiro vale por 1 ano, no meu caso foi isso, a validade foi de 1 ano, agora veio a renovação, ai meu Deus, tudo de novo, né? Mas aí essa renovação foi rápida, porque eles já tinham tudo lá, meu estatuto mudou, então é interessante no CRC de vocês, conforme vai mudando estatuto, mudando diretoria, mudando tudo, entra já logo, né, na página. E agora o que veio para 5 anos. Só que a gente tem que ficar de olho, porque 5 anos passa muito rápido, né? 5 anos passa muito rápido. E uma outra situação também que a gente ficou super delicado foi num PNAB municipal, né? Um PNAB municipal, tudo certo, tudo lindo, tudo fiche, como diz os portugueses, tudo maravilhoso. Aí, o que aconteceu, gente? Apareceu a certidão negativa do IPTU, nada. IPTU, nada. Eu falei, gente, mas eu olhava assim, olha, estava tudo perfeito. E aqueles prazos, 5 dias úteis também, né? Aí, conclusão, tem que ir lá no departamento nosso aqui, que chama Porta Aberta. Aí cheguei no Porta Aberta, o que era? Só para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, responsável pelo projeto, né, era meu nome, era PJ, mas responsável eu. A família tem um imóvel que é inventário. E nesse inventário tem o meu nome. E quem usa o imóvel, no caso, para vocês terem uma ideia, não pagou IPTU, uma parcela de IPTU. Então, quase que eu perdi um PNAB também de 120 mil por causa disso. Mas aí eu cheguei lá na hora, né? Porque eu vi que eu não achava de onde era, ligava, não achava.
Aí fui lá, na hora, eu paguei tudo, já dei a baixa, já mandei o documento. Então, tem coisas que a gente tem, assim, uma convicção que já está tudo certo, mas não pode realmente deixar para a última hora, né? Então, acho que é interessante eu falar isso. E a planilha, né? No final, eu tenho uma planilha de Excel que eu faço em todos os meus projetos. A gente tem a nossa tesoureira, que é ela que lança tudo, né? Ela que lança tudo, nós fazemos o pagamento e passa tudo para ela. Tem o contador que faz tudo. Isso já dá um conforto para a gente. A gente briga com o contador que a gente não quer pagar, mas quando a gente vê, a gente tem que pagar e acabou. Tá lá, imposto tem que pagar. E aí, então, tem uma planilha interessante no Excel, que essa planilha do Excel é o meu controle de bancário também. Então, é o meu saldo bancário. Então, acho que é interessante pontuar essas coisas, porque a gente vai deixando para o final, e o final é complicadinho. Mas é isso, eu não sei se eu contribuí, mas eu acho que são umas coisas que a gente tem que ficar sempre alerta. E assim, submeteu o Diário Oficial, primeiro, vira o nosso livro de cabeceira. Primeiro é o edital. Nossa, sim. Dezembro e janeiro é todo dia olhar diário. Exatamente. E é nisso que eu já vi amigos meus que eles tinham certeza que estavam ok e que eles estavam devendo documentação. Aí eu falava, nossa, mas olha aqui, você está devendo tal, você viu? Não, eu não vi, não, sabe, assim, é interessante isso, essa preocupação com os colegas também da gente, que estão concorrendo com a gente. Por exemplo, ele não conseguiu um PNAB porque faltava um mês para fazer 2 anos a OSC dele. Um mês, submeteram tudo. O outro não viu, esqueceu de mandar o comprovante atualizado de conta de luz, perdeu também. Então, então é interessante, a gente. Vira uma loucura isso. Mas é isso. E eu gostei da primeira dica, porque o meu projeto de PROAC desse ano, eu mudei ele por causa dos critérios. Eu estava avaliando os critérios, avaliando o meu projeto, e uma coisa que eu sempre faço é pegar os projetos aprovados no ano anterior, pesquisar eles na internet, que você vai achar, no Instagram mesmo você acha os projetos ou os coletivos, para estudar como é que foi o projeto deles. Aí eu falei, puta, esse meu projeto não vai passar esse ano, porque se ele concorrer com a segunda edição desse projeto que passou, o meu projeto não passa. Aí eu refiz meu projeto inteiro, eu fiz um projeto do zero, abri o edital, eu estava com o projeto pronto, falei, vou fazer outro. É isso mesmo. Então, acho que os critérios, eles devem vir na frente. Nossa, ajuda muito. Eu construí o meu em cima disso também. É aquilo, construir também naquela, de qual problema que meu projeto está resolvendo. Para defender ele. E sobre o orçamento, é legal contar também que tem pessoas que fazem esse serviço só de orçamento para projeto cultural, que é um serviço à parte mesmo. Às vezes você vai escrever o projeto para a pessoa, mas você só escreve o projeto, porque fazer orçamento é um trabalho. É quase um projeto à parte, né, o orçamento, que aí pesquisar preço, pesquisar coisa. É que eu costumo escrever, eu já faço isso também, né? Mas também, eu presto também esse serviço. Raro, é bem raro, mas tem também, né? Quem só faz orçamento para o projeto. Uma dica que eu fiz recentemente, não sei se você... Eu fiz uma especialização no Senac Santo Amaro de gestão de projetos culturais. Alguém de vocês já fizeram? É muito interessante o curso deles, viu? Eles dão bastante dicas, assim, pelo menos a minha turma eu gostei bastante, assim. Já que eu faço isso, eu falei, então vamos arrumar um certificado para mim, nesse sentido, para ver se o caminho, né? E a gente acaba contribuindo muito com os professores, viu, pessoal? Fazendo esses cursos. Aí eu resolvi fazer gestão de projetos culturais e online, 100% online, um preço bem interessante, e eu fiz pelo Senac Santo Amaro. Então, é interessante a gente dar uma pesquisadinha também, investir na gente. É sempre bem. É aquilo, tem que estar sempre se atualizando, ainda mais na nossa área, ele está sempre mudando, né? Olha, a PNAD mesmo aí mudou muita coisa, né? A questão da acessibilidade mudou muita coisa. Aliás, família, vou deixar aqui já com vocês também o link para vocês fazerem, responderem o formulário de hoje, da lista de presença, Sim. certo?
Está aqui no chat. Assinem para a gente poder enviar os certificados. Lembrando também que esse vídeo vai ser disponibilizado entre amanhã e terça-feira já no YouTube, para vocês revisarem. Junto disso, eu vou mandar alguns outros links para mim compartilhar com vocês, tanto de drive de estudo que eu tenho de hip hop, de produção cultural, com PDF, link, muita coisa, playlist de YouTube com vídeos sobre produção cultural, de outros cursos que a gente deu também. Porque aquilo, conhecimento é sempre bom a gente compartilhar. Ainda mais pensando aqui, todo mundo que está nessa região nossa, Campinas, Sorocaba, Salto, Itu, todo mundo está junto. Então, a gente se fortalecendo, a gente fortalece o nosso mercado cultural. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão agora. Se tiverem todos ok. Então, tem que pedir para o pessoal levantar a mão ou não, se estiver tudo certo. O certificado para vocês vai chegar, novamente, entre segunda ou terça no máximo. Provavelmente amanhã já vai chegar. Mas assim, eu coloco terça, aconteceu um imprevisto, caiu a energia de tudo, igual em São Paulo, capital. Beleza, então chega na terça. Queria agradecer de novo a Nilza pelo convite. Foi muito bom fazer essa troca. Espero fazer novas atividades junto. Vamos para cima, vamos junto. Eu acho que ano que vem talvez a gente rode um projeto de hip hop aí em Campinas também. A gente vai rodar um projeto de hip hop na região. E é que nesse projeto eu não estou na gestão, eu estou só no executivo, mas pelas conversas eu acho que ele vai ir para Campinas também. Então, e se não for, eu vou para Campinas também conhecer o espaço de vocês. Eu já falei aqui com a minha esposa, a gente quer viajar, conhecer vocês, certo? Queria agradecer todo mundo que estava aí, todo mundo que separou um tempinho do seu sábado e domingo para buscar um pouco de conhecimento. É muito importante. E queria dizer para vocês continuarem seguindo as nossas páginas, porque já em janeiro, finalzinho de janeiro, a gente já vai ter uma oficina, e no máximo comecinho de fevereiro. E oficina gratuita. Essa oficina vai ser 100% gratuita. Vai ser uma oficina, vamos dizer assim, uma oficina teste que a gente vai fazer. É a primeira vez que a gente vai dar essa formação de forma aberta, certo? Eu que agradeço. O hip hop tem que continuar se fortalecendo, a gente tem que trazer mais e mais projetos para a nossa região, para o interior, porque a gente vive um polo de hip hop tão forte nessa região, se você pega entre Campinas e Sorocaba e todas as cidades que estão nesse meio, a cena cultural que a gente tem aqui, a gente não precisa mais ficar indo para a capital, lá para São Paulo, para movimentar a cultura. Eu ainda vou viver para ver a virada cultural do interior paulista. Para a gente voltar com uma virada cultural para cá, estamos lutando para isso, buscando deputados estaduais e federais para também ajudar nesse projeto, porque, assim, isso, se eu fosse um avaliador de projeto agora, o potencial de um projeto de virada cultural do interior é isso, é movimentar a nossa cena. Se fosse para defender esse projeto, seria isso. Então é isso, família. Queria agradecer de novo vocês, queria dizer uma boa noite para todo mundo. Qualquer dúvida, podem me mandar no inbox, no WhatsApp. E agora eu vou deixar a Nilza encerrar aqui a oficina, certo? E agradecer de novo a ela pelo convite. Então, vamos lá. Felipe, você, a produtora Quinto Elemento, agora já faz parte da família aqui, Casa do Pavão, eu, Nilza, né? Tenho certeza que quem participou enriqueceu muito mais, e se já tinha a ideia foi mais fortalecida agora em relação a editais, e que todo mundo é capaz, né? É capaz de submeter um projeto. A gente está aqui nesse sentido, tanto Felipe como eu, para empoderar essas pessoas, porque a gente não tem dúvida de que a cultura, ela salva, a cultura, ela é saúde também, é um outro remédio, né? É um outro remédio, ou o remédio inicial, né? E a gente tem a certeza disso, né? E também dar uma dica para as pessoas que não se frustrem, quando submeter um projeto. Eu costumo dizer assim, que a gente nunca carrega todos os ovos na mesma cesta, né?
Então, aquele que você submeteu para um PNAB, para um PROAC estadual, né, o PROAC PNAB estadual, você já deixa ele ali, faz as modificações que forem necessárias, já manda ele para depois para o PNAB municipal, que com certeza a cidade de vocês aderiram ao ciclo 2 do PNAB, né? Eu estou acompanhando bem, porque aqui em Campinas eu sou conselheira de cultura também, da Câmara Cultural, então eu estou acompanhando bem os editais, né? Provavelmente o nosso aqui vai sair agora no começo do ano, né? E então acho que é isso muito interessante. E também muitas vezes surgem vários editais também privados, né? Vários editais privados também que cada vez as empresas eles estão procurando mais a gente, assim. Mas uma coisa eu digo, bem clara, eu acho que é bem importante. Tenha certeza de que você quer, que com certeza você vai achar a empresa ou o edital correto que vai abraçar o seu projeto, o seu, vamos dizer, o seu empreendimento, a sua ideia, vai abraçar a sua ideia e você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, acho que é isso que é o que a gente busca, porque a gente tem certeza do poder que as bordas têm em relação à cultura, não tenho dúvida disso. E muito obrigado a todo mundo que participou e até a próxima. Muito obrigado, Felipe. Foi a indicação de ouro que eu tive nesse ano, pela Tânia. Eu falo, foi o último grande contato que eu consegui no 2025. Ali nos 25 do segundo tempo, a gente se conheceu e deu muito bom. Muito bom mesmo. Então, como eu falei para vocês, essa minha ação estruturada faz parte de um plano maior, que é o meu plano de ação cultural, que eu submeti para o Ministério da Cultura, né? E meu plano é esse: empoderar, classificar, capacitar as pessoas produtoras da economia criativa que residem em áreas vulneráveis, né? E esses editais chegam, mas que eles chegam como se fosse uma batata quente na mão, porque eles leem, veem que tem tudo a ver com eles, mas muitas vezes faltam essas instruções, essas pessoas, no caso o Felipe, e até a Carol, com todo mundo com conhecimento, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Junto a gente vai bem mais longe. Como diz um amigo, sempre 2 passos para frente e 1 para trás. A gente vai estar caminhando com certeza. Não tenha dúvida disso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, gente. Vou encerrar aqui a gravação para você, para a gente.